ler dois textos com vocês. Um texto que eu vou ler por último é o texto que está baseado a nossa campanha das muralhas, mas eu quero complementar o texto da campanha com 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, verso 4. Olha o texto, nem precisa abrir, acompanha comigo aqui no telão. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A empolgação vale uma nova leitura. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pode aplaudir. Guarda esse versículo no seu coração, hein? Agora vamos para o tema. Josué, capítulo de número 6. Verso 20. Diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Eu quero destacar essa parte aqui com você. Repita comigo, cada um atacou, mas bem bonito. Cada um atacou do lugar onde estava. Com base nos dois textos que lemos, eu dei um título para essa mensagem esta noite. O Deus que derruba muralha e destrói fortalezas. O Deus que derruba muralhas e destrói fortalezas. Você pode falar? 1, 2, 3. Pode aplaudir, pode aplaudir. Presta atenção nessa história. O povo passa com pés a secos pelo mar. O mar se abre, todo mundo conhece essa história. E o povo atravessa. Isso foi espetacular. Isso foi extraordinário. Isso foi humanamente inexplicável. Há uns anos atrás, houve uma classe de alunos e uma professora, percebendo que tinha filho de crente naquela classe, ela tentou mexer com a fé daquelas crianças. E ela disse assim, olha, tem uma história na Bíblia que falam que um certo povo aí atravessou o mar. Mas isso é um puro erro histórico de interpretação. Na verdade, existia uma época do ano em que as águas do mar, ela baixava e ficava na canela. Então, não precisou de milagre extraordinário, não precisou de nenhum fenômeno da natureza para esse povo atravessar pelo mar. Na verdade, em certa época do ano, as águas baixavam, e foi exatamente nessa época que Moisés atravessou o mar com o povo. Mas sempre tem um filho de crente. E um dos meninos olhou e falou assim, professora, mas mesmo assim tem um milagre aí. Porque se as águas estavam na canela, como é que Faraó e o exército dele se afogaram? Depois desse extraordinário, eles chegam em Jericó. E qual o sentido de ter um muro? Eu vou mudar a pergunta para você entender. Depois de tudo que você já passou, qual é o sentido da luta que você está passando agora?
Depois de tudo que você já viveu, qual é o sentido do que você está vivendo hoje? Não chega um momento na nossa vida que a gente começa a fazer esse tipo de pergunta? Falo, meu Deus, mas parece que eu só nasci para sofrer. Eu passo uma luta aqui, quando eu penso que o Senhor me deu vitória, vem mais 5 diferentes. Poxa, eles acabaram de passar pelo Mar Vermelho. E agora eles dão de cara com a muralha. E eu fico pensando, o foco estava total na muralha. Porque assim que eles chegaram de frente para Jericó, eles já viram que não dava para invadir. A muralha era alta, a muralha era grande. A cidade era fortificada. O negócio era uma engenharia, era uma inteligência sem tamanho. E como que eles fariam? E o foco todo ficou na muralha. Assim como eu e você. Quando estamos na situação difícil, quando o calo aperta, o foco está todo na situação. O foco está todo no problema. Mas eu comecei a pensar, o que será que passou na cabeça de quem estava dentro dos muros? Que filme estava rolando na cabeça de quem estava lá dentro de Jericó? Curioso, né? Porque qual era a dinâmica da situação? Um exército não era tão treinado assim, mas tinha lá os seus méritos. Mas era um exército conhecido, porque por onde passava estava vencendo. Então tinha uma certa fama. Esse exército se acampou de frente para a cidade, cercou a cidade, e por 6 dias, esse exército marchava em volta da cidade, em silêncio. Faz assim para o seu irmão. Olha que louco. Marchava em silêncio, por 6 dias. Aí, eu fico pensando, o que será que passava na cabeça de quem estava dentro da muralha? Porque o nosso Deus, Ele trabalha assim. Enquanto Ele está trabalhando na vida de quem está neste culto, já tem gente pegando antes de eu entregar a revelação aqui. Enquanto Ele está trabalhando na vida de quem está neste culto, Ele também está incomodando aqueles que não vieram. Enquanto Ele está aqui trabalhando na vida de quem está ouvindo esta palavra, Ele está visitando aqueles que já desanimaram de estar aqui. Porque enquanto Deus estava trabalhando para entregar aquela cidade para os hebreus, algo estava acontecendo dentro daquelas muralhas. E Deus começou a impactar aquela cidade. Deus começou a impactar aqueles cananeus. E foi com impactos psicológicos. Porque é assim que Deus trabalha, na nossa cabeça. E a primeira coisa que começou a mexer lá dentro de quem morava em Jericó foi o silêncio dos hebreus. Eles não compreendiam como que um exército treinado, como que um povo que estava com fama de destruir tudo, ficava rodeando a cidade em silêncio. Faz assim de novo, para você pegar a revelação aqui. 2, a rotina imprevisível. Porque do nada, eles rodeavam, ficavam numa distância segura que flecha não conseguia encontrar, não atingia. A rotina do povo era meio esquisita. Uma certa hora do dia eles caminhavam, depois eles paravam, então o povo lá dentro das muralhas falava, hoje eles vão invadir. Aí alguém gritava, não, acho que não vai invadir não. Olha que loucura. Que horas esse povo doido vai invadir? Então a rotina deles eram
Era imprevisível. E tinha uma terceira coisa que estava deixando os moradores de Jericó loucos. Pergunte para mim o quê? Não, mas pergunte mais forte, porque esse vai valer a pena. Pergunte para mim o quê? Aquele povo que estava acampado lá estava carregando um objeto. E aquele objeto fazia todo mundo dentro daquelas muralhas se estremecerem. Porque aquele objeto, que era a Arca da Aliança, trazia a seguinte mensagem: aquele povo não é um povo normal, porque além de serem soldados treinados, eles contam com o sobrenatural. Eu vou tentar falar de novo para ver se você entende. Aquele povo que talvez não era militarmente perfeito, eles carregavam um símbolo, o símbolo da presença de Deus, e isso fazia quem estava dentro da muralha tremer. Ah, pastor, você está viajando, você está inventando. Não estou, não. Não. Coloca para mim aí, Patrícia, Josué 2:9. E lhes disse, e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Por que eu vou ler, né? Vou deixar vocês ler. 1, 2, 3. Não, mas é bonito para sair no vídeo. 1, 2, 3. Segura, o próximo. Mais um. A rotina era imprevisível. E os malucos andavam com caixote de madeira e metiam medo no povo. Eu olho para você, um pedacinho de barro que não fala bem o português. Eu olho para você, um pedacinho de barro com a vidinha às vezes toda errada. Mas eu não posso te julgar, sabe por quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. E aí, dentro das muralhas, começou a ter um outro problema. Eles começaram a ter um desgaste emocional. Porque eles amanheciam o dia e falavam para todo mundo: é hoje que eles vão atacar. E eles não atacavam. Outro problema que eles tiveram: a quebra da lógica militar. Porque até então nenhum exército nunca tinha feito aquilo.
Porque no momento que eles cercaram Jericó, não entrava comida, não saía ninguém, não entrava ninguém. Ficou um negócio, um pesadelo. E no final, foi um impacto psicológico, um impacto emocional completo. É por isso que eu chamei a sua atenção na leitura, quando estava escrito assim: quando eles gritaram, a muralha caiu, e cada um tomou a cidade no lugar que estava. Sabe por quê? Quando a muralha caiu, não tinha exército para lutar contra. Não, você não está entendendo. Eu vou repetir para ver se você entende. Quando a muralha caiu, não tinha ninguém para lutar contra. Porque as muralhas eram fortes por fora, mas os homens dentro delas já estavam quebrados. Você está entendendo que enquanto as muralhas por fora estavam intactas, Deus estava quebrando o exército por dentro? Enquanto nós ficamos aí reclamando da vida, murmurando, Deus está dando livramento, Deus está abrindo as portas, Deus está fazendo tudo acontecer. E o que você está focado, você não está entendendo, que Deus já está fazendo um milagre. Quando a muralha caiu, cada um tomou a cidade de onde estava, porque não tinha ninguém para lutar. Estava todo mundo em pânico. Fale comigo, mas não é só isso. Não, mas fale mais bonito, fala assim, não é só isso. Tem mais coisa aí. Olha para o seu vizinho e fala assim, tem mais coisa aí. Pergunte para mim, mas por que essa muralha ainda não caiu? Já te expliquei o que aconteceu do lado de dentro da muralha. Agora eu vou pega o cinto, porque agora eu vou te explicar o que aconteceu do lado de fora da muralha. Ai, ai, ai. Estão preparados para voar aqui essa noite? Não tem como ouvir uma palavra e não mudar de nível, pessoal. É por isso que Deus fica bravo com murmuração. Tem versículos severos contra a murmuração. Eu sempre falo isso aqui. Porque você não sabe o que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo. Existia a muralha visível. Mas para aquele que abriu o mar, o que era um pedaço de construção? De tijolo ou de pedra? Era nada. Mas por que ele manteve aquilo de pé? Sabe quantas voltas foram necessárias eles darem volta lá? 13. Durante 6 dias. 6 voltas. No 7º dia, foi pior, Clebinho. Foram 7 voltas. Mas tem um motivo. Tem um motivo. 13 voltas. E outra coisa, é por isso que o tema da campanha é para vencer no grito. Aí você vai entender o que estava acontecendo do lado de fora. Deus pegou aquele povo de jeito, como está nos pegando aqui essa noite. A muralha existe na nossa vida por um propósito. Mas antes de Deus atacar a muralha, Ele precisa atacar as fortalezas. E é por isso que eu li o livro de Coríntios. A fortaleza são construções militares resistentes, onde os soldados se escondiam na guerra, se abrigavam. Isso no sentido bom, mas no sentido ruim, é onde nos aprisiona.
e serve de bloqueio para o nome do Senhor ser glorificado. É por isso que você veio hoje aqui, para Deus falar com você. E a primeira fortaleza que Deus queria destruir na vida dos hebreus era a fortaleza da dúvida. Era a fortaleza da... Porque eles tinham que entender e lutar entre a razão e a fé. Porque olha a ordem de Deus: circulem a cidade. E provavelmente eles fizeram a pergunta que eu e você vivem fazendo. Nós estamos no terceiro elo da campanha. E sabe qual era a pergunta que eles deveriam fazer um para o outro? Davam voltas. Será que isso vai dar certo? Outra coisa, era uma vergonha alheia, uma sensação de ridículo, porque eles eram soldados treinados, guerreiros, e tinham que dar a volta. Mas, qual a chance disso dar certo? Terceiro elo da campanha. O que mudou na sua vida? A campanha termina quinta-feira que vem. Qual a chance disso dar certo? Eu pergunto para você. Mas essa foi a primeira fortaleza que Deus mandou uma bomba para explodir na vida deles. E eles tiveram que vencer a dúvida e obedecer à vontade de Deus. Eu não vou mexer com a muralha enquanto você não destruir a fortaleza da dúvida. E a fortaleza da dúvida, ela é muito forte, porque ela desafia a razão. Você se põe no lugar do cego Bartimeu. Qual a chance de dar certo? Alguém fala para ele, Jesus vai passar. Ninguém tinha certeza. Alguém fala, Jesus vai passar. O que ele começa a fazer? Gritar. A pergunta de novo, qual a chance disso dar certo? Mas o cara falou, eu sou cego. O que eu vou perder? É esse pensamento que nós temos que ter, irmãos. Eu sou um pecador. O que eu posso perder? Eu só tenho a ganhar. Eu vou crer. Não, eu vou falar de novo até você entender. Eu sou um pecador. O que eu tenho a perder? Eu vou crer. Aí a segunda fortaleza. A fortaleza da ansiedade. Repita comigo, ansiedade. Por quê? Por causa do tempo da espera. Porque a muralha não caiu no primeiro dia. Também não caiu no segundo. E sabe o que dói? Obedecer e não ver o resultado. Repita comigo, o que dói? Mais bonito, o que dói é obedecer e não ver o resultado. Mas Deus estava ensinando uma lição para aquele povo. Eu só derrubo a muralha depois que vocês destruírem a fortaleza da ansiedade. Sabe o que acontece no auge da ansiedade? Vem a tentação. Pergunte para mim, tentação do quê? E agora você vai se ver nisso. Pergunta para mim, tentação do quê? Em abandonar a estratégia. Isso é coisa de ansioso. Estão lá dando a voltinha. E a vontade de eu falar assim, ô Cris, esse negócio que Josué falou aí, tá por fora, você tá com a sua espada aí? Ô Dani, eu tô. Cara, vamos tomar logo essa cidade.
vamos fazer do nosso jeito. Ixi, rapaz, agora você se viu na situação. É a hora que a gente fala, esse negócio não vai virar. Eu vou fazer do meu. Aí eu falo para você, quando você está vindo, Deus está voltando. Agora você vai entender por que Deus mandou eles marchar em silêncio. O cara tinha vontade, pastor Gleick, de falar, vamos tomar a cidade, eu e você, mas ele não podia. E quando eu estou desanimado, mas vejo você animado, eu me animo. É por isso que você ainda não deu nenhum glória essa noite. Mas quem está do seu lado está cheio do Espírito Santo. E ele vai te contagiar. É por isso que você ainda não rajou em línguas aqui essa noite. Mas quem está do seu lado vai rajar e vai te contagiar essa noite. Era isso que acontecia lá naquele dia. Quem está sentindo a graça e a unção do Espírito Santo aqui? Um tinha vontade de parar, porque estava ridícula aquela cena. Mas ele falava, eu não posso parar porque eu não posso falar. Se eu parar, eu vou pagar mico. Se está todo mundo marchando, eu vou marchar também. Aí você está aqui falando, cara, está todo mundo sentindo a presença de Deus e eu sou o único que não estou sentindo. Quer saber? Vou começar a fingir que eu estou sentindo também. Vai dar 10 segundos, o Espírito Santo vai pegar você. Mas tem que destruir a fortaleza da ansiedade. Vamos para a Bíblia. O sacerdote entra um dia para poder ministrar, ele estava na escala. E quando ele começa a ministrar, ele viu um anjo. Olha o B.O. que é o ansioso. Eu e você, cara. É muito B.O. Ele viu um anjo. Já era para o cara ter se alegrado de ter visto uma visão. Mas não foi uma visão com os olhos da fé, não. Ele viu um anjo. Repita comigo, viu um anjo. E ele viu que era o anjo. Talvez se fosse os mais pentecostais, quando visse o anjo, ia falar, ai! Mas não foi o caso dele. Ele viu o anjo. Ele, e o anjo, e aí, rapaz? Está servindo aí? Ele, estou servindo aqui, estou na escala. O anjo falou para ele, eu vim aqui falar com você. Falei, pois não, o que o senhor quer falar comigo? Eu vim falar uma coisa que Deus mandou falar. Pode falar. Você vai ser pai. Olha o ansioso é terrível. O ansioso olhou e falou assim, eu? Eu posso até ser pai. Mas o senhor está ligado que a minha mulher é velhinha, né? O anjo olhou para ele e falou assim, você está me tirando, né? Essa é a tradução minha, viu, gente? Mas o anjo falou para ele, você está de brincadeira comigo, né? Você não está acreditando no que eu estou falando? Eu vou te falar uma coisa, o meu nome é Gabriel. E eu sou assistente de Deus. E a partir de agora você vai ficar mudo. E você só vai falar depois que seu filho nascer. Opa, pegou aqui ou não pegou? Não, você não pegou, eu vou descodificar aqui para você ver. Como é que o povo marchava? Não, vou de novo. Como é que o povo marchava? Como é que o sacerdote saiu? Ah, já era para você estar voando. O anjo, não existia libras. Lê lá no Evangelho, isso é Novo Testamento. A Bíblia fala que o sacerdote saiu falando em gestos, até alguém entender que ele viu um anjo. Depois que João nasceu, João Batista, no 8º dia, Zacarias voltou a falar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado, ansioso.
Não, ele não entendeu. Fala de novo. Cuidado, ansioso. E aí você já entendeu como funciona a regra? Sim ou não? E tinha um outro problema. Eles tinham que marchar e não podiam invadir. Só que eles corriam risco. Qual o risco? E se enquanto eles estivessem marchando, o povo abrisse as portas e pegasse eles? Porque só eu e você sabemos que o povo já estava psicologicamente derrotado, viu? Eles lá não. Só Deus sabe que Ele já te deu vitória. Mas por enquanto o senhor e a senhora ainda não sabem. Entreguei o ouro. Vou falar de novo. Só Deus sabe que Ele já fez o milagre na sua vida. Mas você ainda não sabe. O povo lá dentro já estava derrotado. Mas o povo tinha medo. Eles estavam marchando porque Deus mandou marchar e quieto. E se abrisse, Pingo, as portas lá e atacasse, Deus falou, vocês vão ter que vencer a fortaleza do medo. Para você que está anotando, fortaleza da dúvida, fortaleza da ansiedade. E na fortaleza da ansiedade a gente aprende a controlar a língua. E a terceira é a fortaleza do medo. E o medo paralisa muita gente. Mas eu vou mostrar para vocês um exemplo de um carinha que já tinha destruído a fortaleza do medo da vida dele. Um dia, Jesus já tinha morrido, já é livro de Atos dos Apóstolos. Pegaram o apóstolo Tiago. O rei Herodes mandou pegar o apóstolo Tiago. E sabe o que ele fez? Matou. Porque nem sempre os testemunhos são testemunhos de vitória. Às vezes, para outras pessoas serem alcançadas, alguém vai sofrer. É aquilo que a Bíblia fala, a semente, para ela dar muito fruto, ela tem que morrer quando ela é enterrada, ok? Isso aí não é conto de fadas, todo mundo sabe que o evangelho é isso. E o apóstolo Tiago morreu. Fale comigo assim, Tiago morreu. Mataram Tiago, a verdade é essa. E Herodes, e alguém falou para Herodes, Herodes, o povo ficou feliz que você matou um dos seguidores. Herodes falou, sério? Estou com moral com o povo? E falaram para ele, majestade, você está com moral com o povo. Ele falou assim, então pega outro. Pegaram Pedro. Cataram Pedro. Humilharam Pedro. E jogaram Pedro na prisão. Amarraram Pedro. Colocaram um monte de guarda para cuidar de Pedro. E avisaram para Pedro, amanhã é o julgamento. E você, ó. Ixi, rapaz, tem muita gente que se vê um sinal desse, ó, amanhã você, ó. Eu acho que a pessoa nem vive para morrer no outro dia. Eu acho que ela morre no mesmo dia. Não é? Mas esse cara que eu estou falando para vocês, ele destruiu a fortaleza do medo da vida dele. É louco esse texto. Você começa a ler o texto e você fala, não, esse cara não fez isso. Porque se fosse Paulo e Silas, o que Paulo e Silas faria nesse momento? Eu pergunto para você que é bom de Bíblia. O que Paulo e Silas faria nesse momento no lugar de Pedro? Cantava e orava. O Pedro, ele estava num outro nível, carioca. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou, o quê? Eu vou morrer amanhã.
mas eu vou dar a minha despedida, vou dormir. Você não acredita que o cara foi dormir, velho. E ele dormiu tão pesado, que o anjo acordou ele, tirou ele da prisão, ele saiu acompanhando o anjo. E sabe o que a Bíblia fala? Pergunte para mim o quê? Que quando ele chegou na rua, ele falou assim, eu estou sonhando. Porque ele passou pela parede. Aí ele falou, não, já eu acordo, eu estou na prisão. Aí ele viu que não acordava. Ele falou, não, eu acho que eu não estou sonhando não. Cara, a muralha vai cair, mas você vai ter que sair dessa fortaleza do medo. O diabo não vai te assustar. As dívidas não vão te assustar. A falta da saúde não vai te assustar. Porque você não vai ficar aprisionado no medo. O Espírito Santo está te dando autoridade esta noite para você romper. Agora você já está entendendo por que Deus não tem pressa de tirar a muralha da nossa vida. Porque a muralha é uma oportunidade para Ele derrubar e destruir as fortalezas que nos aprisionam. É a quarta e última coisa. Poderia falar um monte aqui. Mas eu vou falar só mais uma. E aí a gente fecha. E essa aqui vai doer, hein? Fala comigo assim, essa vai doer. Não, fala de novo, essa vai doer. Eu vou fazer uma pergunta, para ou continua? Para ou continua? Então lá vai. Deixa eu tomar uma água aqui, enquanto aí você vai orando. Deus estava pegando os hebreus, do mesmo jeito que Ele nos pega. Pastor, mas qual era a importância deles ficar dando volta? Nenhuma. Pastor, qual era a importância deles gritar? Nenhuma. Pastor, qual era a importância de tudo aquilo? Nenhuma. A importância ali era a obediência. Que? É. O que vale para Deus é a obediência. Sabe por quê? Porque Deus estava ensinando para eles um princípio. Deus estava falando assim, olha hebreus, vocês são muito orgulhosos. E vocês têm uma necessidade de ter o controle de tudo. Mas eles estão falando dos hebreus, beleza? Fala para o seu vizinho assim, é dos hebreus. Você não, pô. Deus estava falando para os hebreus assim, você tem a necessidade de ter o controle de tudo. Se você não tiver o controle de 100% na sua mão, você desespera, você fica doido. Deus estava falando assim, vem com Josué lutar em Jericó. Mas vai ser eu no controle. Não, eu vou falar de novo. Até você entender que a muralha não tem importância nessa... Até você entender que a muralha já não tem mais tanta importância, que o negócio é você destruir as fortalezas, que a muralha quando caía, ixi, aí já, é outro nível, é outro nível. Deus estava ensinando o povo que eles não precisavam ter o controle, que o controle é dele. O cara que matou um monte de gente na guerra lá contra os amorreus, chegou lá em Jericó, Deus falou, eu não preciso da sua sabedoria.
não preciso da sua força, não preciso da sua agilidade. Aí Deus chega agora para você e fala assim: eu não preciso do seu curso superior. Deus olha para você e fala: eu não preciso da sua profissão. Deus olha para você agora e fala: eu não preciso da sua empresa. Deus olha para você agora e fala: eu não preciso nem da sua saúde. Toca a bola para mim e deixa comigo. Quem vai colocar um jeito na sua família não é você, sou eu. Eu posso operar através de você, mas sou eu. Aí o povo, Albert, teve que dar as 13 voltas para aprender que quem governa, para aprender que quem controla, para aprender que quem manda, para aprender que todo poder é dele, toda glória é dele, toda honra é dele, quem manda é ele, quem faz é ele, tudo é para ele, por ele, para ele, a glória seja eternamente, amém! Pastor, eu queria que você me provasse isso aí. Como eu não vou ter controle das coisas? Você está ficando maluco? Não, você pode ter controle das coisas, mas depois você não reclama. Vou te dar um exemplo de um carinha que foi muito esperto. Ele interpretou um sonho na cadeia, 2 na verdade, mas um ele sabia que ia se dar bem e o outro ele sabia que ia se dar mal. O cara que sabia que ia se dar mal, ele não falou nada, mas o cara que ele sabia que ia se dar bem, ele falou: eu sei como sair daqui. José falou assim: eu sei como resolver. Igual você fala, fale comigo assim: eu sei como resolver. Sabe nada, se você soubesse já estava resolvido. José falou para o cara assim: o copeiro, você vai voltar a servir o rei. O copeiro falou: beleza, cara, eu vou voltar. Mas eu posso te pedir um favor? Ó, José, eu sei como resolver, ó. Quando você chegar lá, fala bem do rei, fala bem de mim para o rei. Lembra de mim quando você chegar lá? O copeiro falou: beleza, José, te devo essa. José falou: meus dias estão contados. Aí Deus gostou da minha ideia. Falei para o senhor que nós é parceiro aí, a minha ideia, ó. Agora eu saio daqui da cadeia. Deus falou: espertão, hein? Está sofrendo aí, mas não perdeu o controle, né? Também na casa de Potifar, quem mandava era você. Também chegou na cadeia, quem mandava era você. Agora eu vou te mostrar que você só vai sair daí na hora que eu quiser. Eu vou falar de novo. Agora eu vou te mostrar que você só vai sair daí na hora que eu quiser. Pastor, por que Deus foi tão mal com José? Eu não tenho tempo, porque ele tinha que quebrar um monte de fortaleza na vida dele. Isso fica para uma outra vez. Mas o mais importante para a gente fechar e orar. Se o copeiro lembrasse de José assim que saiu, José realmente ia sair da cadeia. Mas ele não seria o que nós conhecemos hoje. Ele iria sair e iria ser o Zé. Um homem trabalhador que lutou pela sobrevivência, o Zé. Mas por ele ter esperado o dono do controle ajustar o tempo e a hora, oh, já teve gente que pegou. Por ele ter esperado o dono do controle ajustar o tempo e a hora, ele sai para ser o vice-rei. E aí o copeiro lembra, 13 anos depois. Deixa o controle com ele. Deixa o controle com ele. Deixa o controle com ele. Na hora que os hebreus aniquilaram as fortalezas, o que aconteceu com as muralhas? O que aconteceu com as muralhas? Você está com a faca e o queijo na mão aqui essa noite. Não foca nas muralhas, foca nas fortalezas. Destrua ela que a muralha vai. Foca nas fortalezas que a muralha vai. A muralha